Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Olá, dizem que conhecimento é poder. Então deve ser mantido em segredo ou o conhecimento deve ser divulgado para empoderar as pessoas? Eu sou Isabel Cruz e você está assistindo o programa Nota Prévia, que antecipa para você as possíveis soluções para os nossos problemas. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Carlos Henrique Marcondes de Almeida, aqui da Universidade Federal Fluminense. Ele fez o doutorado e o mestrado em Ciência da Informação numa parceria do IBICT com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e é formado em Arquitetura e Urbanismo aqui pela Universidade Federal Fluminense. Nós conversaremos sobre o projeto de pesquisa da comunicação científica ao conhecimento público, o artigo científico digital como base de conhecimentos. Obrigado, professor Marcondes, pela sua presença nos estúdios da UniTV. Bom, olá a todos. Eu agradeço também a lembrança do meu nome, né, para participar desse convite, e considero que isso também é uma oportunidade, de uma certa forma, para eu, como pesquisador, prestar contas, né, pesquisador que trabalha com recursos públicos, prestar contas, de uma certa forma, sobre esse trabalho que é financiado com recursos públicos. Muito bem, nós que agradecemos. É importante a gente ressaltar que a Unesco publicou um relatório sobre a construção de sociedades do conhecimento, no qual ela considera o conhecimento um bem público e que deve estar disponível para cada um e para todas as pessoas. Uma sociedade de conhecimento contribui para o bem-estar das pessoas e das comunidades e compreende as dimensões sociais, éticas e políticas. Tendo em vista essa colocação da Unesco e o seu trabalho sobre o conhecimento público e artigo científico, eu gostaria que o senhor agora falasse para nós sobre as realizações do seu grupo de pesquisa nessa área e desse uma síntese da problematização do projeto de comunicação científica e conhecimento público, o artigo digital, então, como base de conhecimento. Bom, a minha área de pesquisa é a área de ciência da informação. E a área de ciência da informação sempre se preocupou com a questão do conhecimento. Ela estuda basicamente a ciência, as formas de comunicação científica, né? E como, através de que processos comunicacionais, esse conhecimento, que é veiculado principalmente através de trabalhos escritos, artigos de periódicos, etc., que é o objeto da nossa pesquisa, como é que ele se torna um conhecimento público, como é que ele se torna a ciência aceita, que pode ser, deve ser usada, né, por todos. Como é que ele se torna um patrimônio, né? Esse termo conhecimento público é de um pensador da nossa área chamado John Ziman, que ele considera que a ciência é conhecimento público, deve ser conhecimento público, né? Então, o foco da nossa pesquisa é exatamente a questão da comunicação científica. É uma questão muito importante para a ciência, né? Para a sociedade como um todo, poder avaliar corretamente o que é boa ciência e o que não é boa ciência, né? Essa é uma questão fundamental. E a comunicação científica ajuda nisso. Isso. Separar a ciência, por exemplo, do charlatanismo, né? Ou da má ciência, ou de resultados incorretos, enfim. E até hoje, né, não existe outro mecanismo consolidado para se avaliar a boa ciência da má ciência do que a comunicação científica, mais especificamente a questão das citações, né? Então, a base da avaliação da ciência, que é o objeto de estudo
nesse caso da ciência da informação, é a comunicação científica, mais especificamente a citação. O que vem a ser a citação? Né? Citação, né, é você quando faz um trabalho, um pesquisador quando faz um trabalho, ele de alguma forma ele se baseia, né, os próprios Zeiman diz que a ciência é uma construção, né? Cada pesquisador coloca um tijolo a mais na grande construção que é a ciência. Então o pesquisador, ao iniciar sua pesquisa, ao enfocar uma problemática nova, ele não começa do zero, né? Ninguém, hoje em dia principalmente, ninguém inventa pólvora, né? O trabalho de pesquisa é um trabalho coletivo, é um trabalho que é feito em cima de resultados anteriores, né? E esses resultados são, de alguma forma, reconhecidos, né, num trabalho científico através de um pesquisador citar os anteriores em quem ele se baseou, em que resultados ele se baseou, né? Então a citação, de alguma forma, serve, se você avaliar as citações contidas no artigo, né, você consegue avaliar sob que bases, sob que pesquisadores uma determinada pesquisa se baseou. E isso é feito hoje em dia, nós estamos, né, na era das publicações digitais, todas as publicações científicas elas são registradas eletronicamente em base de dados. Isso é feito numa escala gigantesca. Você tem, né, a ciência no mundo, desde um processo que vem desde o Renascimento, ela se institucionalizou. Hoje a ciência é uma grande instituição. Faz parte dessa instituição, da instituição da ciência, esses mecanismos de avaliação, essas bases de dados compostas de artigos científicos eletrônicos, através dos quais, com auxílio de programa de computador, podem ser feitas análises de citação. Então, a citação pode indicar, olha, tal autor, determinado autor é muito citado, significa que ele deu uma contribuição, ele deu uma contribuição significativa para a área, né? Então nosso projeto de pesquisa atual parte, né, dessa questão, parte também, né, do ponto de vista que hoje a maioria das publicações científicas, né, nós estamos em pleno processo de transição, estão sendo feitas em meio digital e apesar disso, apesar de elas estarem sendo feitas em meio digital... E esse meio digital seria o quê? CD-ROMs? Não, principalmente a web. Né? Principalmente também CD-ROMs, né? Mas principalmente a web. Hoje, grande parte, os principais periódicos científicos são publicados diretamente na web. Né? No entanto, apesar, né, disso ser uma realidade, a gente considera que nós ainda estamos vivendo uma transição. Os periódicos científicos, apesar, né, de serem publicados na internet, na web, etc., eles ainda seguem o modelo do periódico em papel. Então, a comunicação científica é um mecanismo através do qual, né, as boas contribuições da ciência, através das citações, são avaliadas e são incorporadas ao patrimônio da ciência. Só que esse processo, né, é um processo socialmente lento, ele depende de que autores leiam, autores citem, é um processo social lento, não é um processo... Ou seja, desde que o autor publica até que outro leia. Isso, exatamente, é um processo social lento. E ele pode publicar, ser lido por um ou dois e ser esquecido, né? Então, quando ele tem um volume de citações grandes, aí isso é considerado, a ciência é considerada válida, é incorporada ao patrimônio da ciência. Mas esse é um processo lento, processo socialmente lento, depende da leitura, depende da intervenção humana, de outros da disseminação correta dessa informação, para que outros pesquisadores interessados consigam ler aquele artigo, etc., né? Então, a nossa proposta é tentar otimizar a comunicação científica no ambiente web. A gente acha que o artigo científico em meio eletrônico, publicado na web, pode ser uma ferramenta cognitiva muito mais poderosa do que ele é hoje. Você se pode aproveitar muito mais as potencialidades do meio digital do que hoje é feito, porque as publicações ainda são calcadas, publicações no modelo do papel. Né? Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que
um pesquisador, ao publicar seu artigo cientificamente, né, como ele faz, por exemplo, quando ele trabalha no editor de texto, ele simultaneamente, a nossa proposta é criar, né, no futuro, com base nos dados dessa pesquisa, um editor de textos sofisticado que registre o artigo do pesquisador não só em formato textual legível por pessoas, mas também num formato legível por programas. Se vários, né, se isso se tornar um padrão de publicação, a publicação dos resultados das pesquisas simultaneamente em texto e num formato legível por programas, você poderia acoplar programas a essas bases de dados e verificar se o artigo é consistente, se ele tem furos metodológicos, se ele é repetição de um outro artigo, de uma forma muito mais rápida. O seu projeto pensa em ajudar na avaliação da qualidade do próprio artigo. De uma forma mais rápida, mais otimizada, numa escala. Os mesmo já digitais, isso. tecnológicos. Para que isso aconteça, né, você tem que criar um ambiente chamado um editor, um ambiente de autoria, em que o autor é fundamental nisso, o cientista que está escrevendo o artigo, que ele publique não só em formato texto para pessoas lerem, mas que de alguma forma esse editor consiga registrar o conhecimento contido no artigo e registre isso de forma que programas também leiam. Essa que é o X da questão, proposta, né? A proposta do projeto é essa. E a equipe que está lhe ajudando nesse projeto? Bom, para mim é uma grande satisfação também, porque falar um pouco da minha equipe, porque pela primeira vez, assim, bastante tempo aqui enquanto pesquisador, eu estou conseguindo montar uma equipe, uma interlocução com outras pessoas, né? Então, eu estou trabalhando atualmente com uma pessoa, a professora Marília Rocha Mendonça, do meu departamento, Departamento de Ciência da Informação, mas eu estou trabalhando também, que é a novidade para mim, com a professora Luciana Malheiros, que é do Instituto Biomédico, né? E estou trabalhando com 2 bolsistas de iniciação científica, a Vera Rolim e o Henrique Mendonça. A Vera Rolim é aluna do curso de Biblioteconomia e Documentação, e o Henrique é aluno do curso de Biomedicina da UF. Por que eu estou trabalhando com essas pessoas? Os dois têm bolsas do CNPq. Isso, bolsa de iniciação científica. Por que eu estou trabalhando com essas pessoas? Porque dentro dessa ideia, né, que eu lhe expus aí da proposta do artigo, nós criamos um modelo do que seria o conhecimento contido no artigo científico, em formato legível por programas. Criamos um modelo disso. E nós estamos analisando agora artigos reais para ver se o modelo se encaixa nisso. E que artigos que nós escolhemos para analisar? Artigos da área médica, da área de ciências da saúde, porque, por uma tradição antiga já dessa área, esses artigos tendem a ser estruturados dentro de um formalismo muito grande. Formalismo esse que segue um pouco o método que os cientistas usam para fazer a pesquisa, o método científico, né? Então, a gente considera nossa pista, nosso insight, é que os elementos do método científico, de alguma forma, contidos no texto, estariam indicando um novo conhecimento contido no artigo. Então, a ideia de analisar artigos, né, a pesquisa empírica que a gente está fazendo, é analisar artigos, né, de um periódico da área biomédica, é isso que a gente está fazendo, para ver se o modelo que nós propusemos se ajusta. Isso. Ou eventualmente ajustar esse modelo. Então, a gente está agora nessa fase. Muito bom. Mas no próximo bloco, né, o professor Marcondes vai continuar essa conversa conosco e você ficará sabendo sobre os possíveis impactos do projeto no seu cotidiano, nessa questão da aquisição do conhecimento científico, seja você um profissional, um futuro estudante da área, um interessado em conhecimento público e publicações digitais. O programa Nota Prévia volta já, fique conosco. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência.
é nota prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, lá da família e da comunidade. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, lá da família e da comunidade. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão de nível superior. Você está assistindo o programa Nota Prévia, que antecipa para você as possíveis soluções científicas para os nossos problemas. E o nosso convidado é o professor Dr. Marcondes, que está conversando conosco sobre o conhecimento público. Professor, no bloco anterior, nós vimos a relevância do problema de pesquisa do seu projeto. Eu gostaria que o senhor falasse para nós agora sobre a metodologia que o senhor pretende utilizar e como vai alcançar os objetivos propostos. Bom, a nossa análise, nesse momento, né, como eu havia lhe dito, nós propusemos previamente um modelo baseado numa análise da literatura e agora nós estamos testando esse modelo, analisando artigos reais da área médica. Como né? um estudo piloto. Isso, como um estudo piloto para validar o modelo, para reformular o modelo. Como é que a gente procede nessa análise? Nós imaginamos que os pesquisadores, quem escreve esses artigos de modo geral, né, os cientistas se guiam por uma metodologia, por uma sistemática, por um procedimento chamado método científico, que é alguma coisa que já tem séculos, já é consagrado, etc. Né? Então, ao enfocar um problema de pesquisa, né, a ciência sempre se move tentando solucionar problemas, o pesquisador, o cientista, formula uma hipótese do que poderia solucionar aquele problema. Né? Então, a gente imagina que se nós conseguirmos identificar no texto dos artigos científicos a hipótese, a gente está aí identificando o fundamental do conhecimento que esse pesquisador veicula nesse artigo. Hipótese seria alguma coisa assim, se descobriu, se constatou, né, se constatou um alto índice de câncer pulmonar em determinado grupo populacional. Então o pesquisador formula uma hipótese, fumar provoca câncer. A hipótese é sempre uma relação. Uma possível explicação. Isso, uma possível explicação, né, para a causa daquilo, mas a forma dela, que é muito o que nos interessa, é sempre uma relação. Fumar provoca câncer. Eu relaciono fumo com câncer. Causa e efeito. Né? Então, a nossa análise está buscando, basicamente, identificar no texto, quando não existe uma hipótese formal, explícita, pelo menos uma relação. Nessa relação estaria o fundamental, o básico do conhecimento que o pesquisador estaria veiculando nesse artigo. Então, no momento, a gente está fazendo isso, analisando o artigo de um periódico, e aí estamos quase terminando o número que nós definimos como razoável para esse início. A pesquisa não tem nem 6 meses que está iniciada. Aí nós vamos fazer uma reavaliação, ver se é necessário alguma reformulação no nosso modelo, e aí nós pretendemos também aí partir para analisar um outro periódico, enfim, para ampliar a pesquisa, para tentar criar um modelo genérico, mais genérico. Explicativo, isso é muito bom.
Essa questão do modelo, do conhecimento da informação é interessante porque, às vezes, um estudo como esse vai permitir identificar o que é conhecimento e o que é informação, né? Porque, geralmente, há transmissão de informação. Às vezes, você transmite dados em que não há muita reflexão sobre eles. Agora, o conhecimento não, ele já é mais concreto, ele é mais reflexivo, ele implica em mudanças de comportamento, mudanças de atitude, ou ele apresenta, ele tem como produto uma reflexão. E essas revistas que você utiliza como fonte para identificar esses artigos e fazer essas análises, nós temos aqui na UF uma revista que é um exemplo de revista científica, inclusive já foi estudada por você, que é o Online Brazilian Journal of Nursing, que é uma revista digital, de livre acesso na internet, né? Depois nós colocaremos nos créditos do programa o site para vocês. E o professor Marcondes estudou essa revista. O senhor poderia falar um pouco sobre essas revistas digitais que fazem parte do seu estudo, como são objeto de análise do seu estudo? Hoje em dia existe, né, um processo claro, né, das publicações científicas irem para meio digital. Né? O meio digital, a internet principalmente, ela otimiza de uma maneira extraordinária a comunicação científica, porque permite que a revista ganhe uma visibilidade internacional, global. Né? E aproxima mais o autor do Claro, leitor, esse processo, né? esse processo é mais rápido, você não precisa dos canais tradicionais de distribuição do impresso, que é a publicação que era lenta, o envio desses exemplares para as bibliotecas, que era lento também. Então você ganha em termos de velocidade, e isso significa mais pessoas leem os seus artigos, podem exercer um trabalho crítico em cima deles, e dessa forma a ciência pode incorporar de uma forma mais sistemática, mais rápida, mais segura os novos conhecimentos ao seu acervo, vamos dizer assim. Então, o seu estudo, no título do seu projeto, você coloca a questão do artigo digital como uma base de conhecimento. Isso. E a gente estava aqui discutindo do conhecimento como um bem público. Isso. Então, esses artigos que você está estudando no seu projeto, eles teriam a possibilidade de se tornar mais rapidamente um bem público? Mais rapidamente um bem público, mais facilmente incorporados à ciência. Porque eu disse na primeira parte da entrevista que a nossa ideia era que o autor publicasse não só como texto, mas também em formato legível por programas. Ao publicar dessa maneira, o conhecimento contido nesses artigos pode ser processado por programas de uma forma muito mais rápida, ser conectado à base de conhecimento, e, de alguma forma, essa ciência, o que é produzido, o que acabou de ser veiculado, publicado, ser validado de uma forma mais rápida. Né? Então, inconsistências vão poder ser rapidamente identificadas. Né? Esse resultado aqui, ele é totalmente novo. Ou ele é uma bobagem, ou ele é uma descoberta brilhante. Então, né? Então isso vai ter a possibilidade de ser sinalizado rapidamente. É muito importante esse aspecto. Acho que a gente já pode até vislumbrar um impacto possível do seu estudo, que é justamente a diferença entre a informação, e aí até uma informação, de repente, sem qualidade, e o conhecimento propriamente dito, né? Porque a publicação, mesmo com todos os filtros que os periódicos, que as revistas colocam, né, de análise por pares, de revisão dos artigos, mas nada impede de que às vezes seja publicado algo que não tenha muita relevância, ou que até tenha uma incorreção. Incoerência. Então o seu trabalho, o seu projeto, pelo menos ele vislumbra a possibilidade de ajudar nessa seleção do conhecimento versus a informação. Isso, exatamente. Na verdade, eu não estou fazendo nada diferente do que seguir a tradição da ciência da informação, né? De análise de citação, de validação da ciência através da citação. Isso dá mais segurança para o leitor, né? Porque eu acho que sim, daria mais segurança, nós teríamos uma ciência mais
consistente. Os resultados das pesquisas seriam imediatamente identificados como pertinentes, consistentes, etc. Né? Então, você teria uma ciência mais sólida, mais, de alguma forma, acelerando esse processo de incorporação de novos conhecimentos ao arcabouço da ciência. Muito, muito importante. É até uma questão ética nessa construção da ciência, desses tijolinhos, como você tinha colocado inicialmente, de haver preocupações como a sua, de buscar facilitar o acesso do público ao conhecimento, mas um conhecimento realmente de qualidade, que seja realmente um bem e que contribua para o desenvolvimento social. Né? Sem dúvida. Marcondes, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de que você apontasse que relação esse seu projeto tem com outros projetos semelhantes do seu grupo de pesquisa ou do seu programa do programa de mestrado que você participa, se há alguns paralelos aqui dentro da universidade. Exatamente a mesma questão que eu estou pesquisando, aqui não tem muitos paralelos, não. Uma novidade. Tem um certo grau de novidade, né? Mas existe hoje internacionalmente, em outros setores, né, em outros campos de conhecimento, na ciência da informação em outros países, uma pesquisa intensa no sentido de tratar conteúdos, né, de artigos científicos através de programas, criar base de conhecimento, né? A criação dessas bases de conhecimento às quais, por exemplo, um artigo científico estaria conectado, né, permitiriam que no futuro um médico, né, por exemplo, no meio da Amazônia, conectasse o laptop dele na rede e pudesse perguntar essa base de conhecimento, por exemplo, olha, eu tenho esses sintomas, qual deve ser o diagnóstico ou qual o melhor procedimento, né? Apesar do que eu não sou da área médica. Eu sei, mas eu compreendo. Ele, numa dúvida, ele consultaria uma determinada base de dados que faria uso de um programa como esse que você está pensando. O conhecimento deixaria de ser registrado, né? Ele passaria também a ser registrado não só sobre a forma de texto, né, nos livros das bibliotecas, nos artigos de periódico, mas também como base de conhecimento, que poderiam ser interrogadas. Para ajudar os profissionais na sua prática cotidiana a decidir em função de um com mais segurança. Exatamente. Isso é fundamental. Professor Marcondes, nós estamos encerrando. Gostaria de abrir o microfone para as suas palavras finais. Não, eu agradeço. Acho que é uma oportunidade ímpar, né, como eu falei no início, de eu poder prestar uma satisfação do que eu faço para um público mais amplo. Agradeço demais. Eu, Isabel Cruz e a equipe do programa Nota Prévia agradecemos a sua atenção. Você sabe que há coisas entre o céu e a terra que a ciência até hoje não conseguiu explicar, mas talvez você já tenha percebido que são o conhecimento, a arte e o raciocínio crítico que permitem a vida fora do paraíso. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e até o próximo programa. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Enfermeira, você tem uma vocação. Enfermeira especialista exige estudo e muita preparação. Universidade Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, da família e da comunidade. Universidade
Federal Fluminense tem competência, tem sensibilidade para cuidar da saúde do cliente, a da família e da comunidade.